Olá, tudo bem com você? Sou mãe Noeli de Ansan, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Caminho de Luz. Pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos porque é um assunto muito complexo que eu vou falar com vocês agora, sobre as dimensões espirituais. Então, é preciso uma série de vídeos, porque se eu for falar tudo num vídeo só, vai ficar muito extenso, cansativo. Eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem tranquila, bem assim simples, porque é falando simples que o povo entende. Eu penso assim. Mas para quem gosta de se aprofundar, eu posso indicar para vocês o livro também do pai Rubens Saraceni. Dá a impressão que eu tô aqui para vender livro do pai Rubens, não é isso? É que esses livros me ajudaram muito. Eu indico para os médiuns da casa, para quem quer conhecer a Umbanda direitinho, o mundo espiritual. Então, eu acho interessante para quem quer se aprofundar. Agora, para quem só quer ter uma ideia de como que é, de como que funciona, então vai assistindo os vídeos. O livro é esse aqui, Umbanda Sagrada, né? Então, é Umbanda Sagrada, Religião, Ciência, Magia e Mistérios, do pai Rubens Saraceni, tá? A editora também é a Masdras. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro certinho para quem se interessa. E quem não achar para comprar, pode baixar em PDF, que deve ter na internet. Esse livro, ele explica de uma forma, assim, bem aprofundada sobre as dimensões espirituais que nós temos aqui envolvendo o planeta Terra, né? Porque, segundo todos nós sabemos, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que ainda pensa que só existe vida aqui no planeta Terra, que Deus, né, o Criador de tudo, criou esse imenso, infinito universo e achou que um planetinha aqui chamado planeta Terra, que só é aqui que ia ter vida biológica. E quem pensa assim, eu penso que é Deus tá desperdiçando espaço, né? Por que ele ia criar um universo tão imenso assim e ia criar vida biológica só aqui? A vida espiritual, a gente também sabe, né? Todos nós sabemos que existe, principalmente nós que somos dados como espiritualistas, né? A Umbanda é uma religião espiritualista. Então, nós acreditamos na existência, sim, do espírito após a morte do corpo físico. Nós partimos deste princípio. Porque existem aqueles materialistas que acreditam que morreu, acabou, não existe mais nada. E tem aqueles que ainda está preso na velha crença de que Deus criou o planeta Terra como centro do universo. Você vem aqui para ser tentado por seres malignos. E se você passa por todas essas provas, né? Quando você morre, você vai para o céu. E se você não conseguir passar pelas provações, quando você morre, você vai para o inferno e vai ficar lá queimando eternamente. Se vocês forem analisar essa teoria do inferno, é meio estranha, porque se um ser vem do mundo espiritual para cá, vai viver aqui em torno de 80, 90 anos, vamos arredondar para 100, que é difícil chegar aos 100 anos, mas tem aqueles que conseguem. De repente você não conseguiu se acertar, não conseguiu fazer nada direito. Aí você morre, você vai pro inferno, porque você não conseguiu passar pelas provações daqui dessa vida terrena. E você vai ficar a eternidade lá, sofrendo por 100 anos que você fez tudo errado, que você não conseguiu fazer as coisas direito. Vai passar a eternidade. O que é a eternidade perto de 100 anos? Se for ver isso do prisma, né, do lado espiritual, é estranho. Não seria justiça da parte de Deus fazer isso com os seres que ele cria. Então, por isso que tem o ensinamento da reencarnação, que é reencarnando-se que a gente vai conseguindo nos melhorar, evoluir, até que chega um ponto que o espírito está totalmente equilibrado, espiritualizado, já consegue dominar o seu lado negativo e ele não precisa mais encarnar nesse plano terrestre, que é o que nós chamamos de terceira dimensão. Então, ele passa para outras dimensões espirituais, vai aprendendo e vai ascensionando, vai subindo, vai evoluindo. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre as dimensões espirituais. Para que vocês entendam isso, vocês também têm que entender que nós vivemos numa dimensão
que ela é dual, ou seja, que vibram, no nosso entender, o bem e o mal, luz e trevas, yin yang, né? Masculino, feminino. Nós vivemos uma realidade dual. Aqui nós vivemos em dualidade. Foi importante isso para que nós conseguíssemos evoluir, porque aquele que só conhece a luz, ele não vai saber explicar o que é as trevas, porque as trevas, ela não existe, ela só é a ausência da luz. Então ele precisou viver nessa realidade dualista para ele ter noção do que é os dois lados. E com isso evoluir e ter equilíbrio. Porque se conhecêssemos só um lado, seja assim, como dizer assim, exemplificar um lado da moeda, como falar do outro? Então, se a gente só conhecesse o bem, como contam as lendas antigas sobre o diabo, né, o oponente de Deus, ele se revoltou contra Deus, porque ele era um ser de luz, mas ele queria ser igual a Deus por inveja. Aí ele caiu e foi para as trevas. E se ele pudesse escolher, se ele conhecesse as trevas, eu acho que ele não teria feito isso, se essa lenda for verdadeira. Então, por isso que nós conhecemos os dois lados, as trevas, a luz, o bem, o mal. Nós vibramos no masculino, no feminino, e vamos assim para conseguirmos evoluir, para conseguirmos chegar no equilíbrio, porque a evolução nada mais é do que o equilíbrio espiritual, conhecimento, esclarecimento. Então vamos lá, falando um pouco sobre essa dualidade que vibram na terceira dimensão. Toda religião, ela sempre tem, até das mais antigas, as mais remotas, sempre tem a dualidade do bem e do mal. A Igreja Católica, né, os cristãos falam muito de Deus, de Jesus, e falam do diabo lá, do Satanás. Mas se vocês for ver, essa ideia é muito mais antiga. Os antigos gregos falavam de Zeus, que era o deus lá do Olimpo, e de Hades, que era o contrário dele, que era o deus do submundo, do limbo, do umbral. Outra religião também que falava sobre essa dualidade, né, de bem e mal, os nórdicos. Eles falavam sobre o deus Odin, que era o deus da luz, do bem. Falavam sobre Loki, que era o deus negativo. E Loki que criou uma deusa chamada Hel, que ela comandava o submundo, que para eles era gelado, porque lá os nórdicos a pior coisa que podia acontecer com eles era o frio. Então lá o inferno deles é gelado. Diferente do inferno cristão, que vem das religiões abraâmicas, que viviam no deserto, e a pior coisa para eles é o calor, né? O quente. Então por isso que eles falam que o inferno é fogo, enxofre. Então vocês veem, conforme a cultura, as pessoas foram contando as suas histórias, e sempre dentro dessa dualidade de bem e de mal. Os africanos, eles também tinham essa dualidade, que eles falavam de Olorum, que é o deus, Zambi, Olodumare, que é o lado do bem, o lado da luz, e Exu, que era o orixá do lado negativo, do lado do mal. Mas se vocês forem ver, eles não são totalmente do lado do mal, eles têm relações, assim, eles conversam entre eles, né? Eles têm contato entre eles. Enfim, só para vocês entenderem que essa dualidade, ela já está inserida em religiões muito antigas, muito antigas. E não era diferente aqui na Umbanda, por isso que aqui nós temos a direita e a esquerda. Nós temos os guias de direita e os guias de esquerda. Os guias de direita representando o bem, a luz, e os guias de esquerda representando os espíritos negativos, que não seria o mal, mas espíritos negativos que vibram nessa condição. Aí falando um pouco sobre as dimensões. Quando o Criador criou o nosso sistema solar, vamos colocar assim, ele resolveu que o nosso planeta era um planeta estéril de início. Ele resolveu que ia ser um planeta que ia abrigar a vida biológica. E essa vida, ela começou a vibrar em primeira dimensão, que são a dimensão dos minerais, das pedras, da areia, enfim, a dimensão mineral.
Depois teve a segunda dimensão, que foi a dimensão do reino vegetal, ali onde vibram os vegetais, as plantas. E a terceira dimensão, quando começou a vibrar o reino animal, que seriam os animais e os seres humanos que vieram depois. Se vocês forem ver em livros antigos, principalmente a Bíblia Sagrada ali em Gênesis, quando eles relatam ali a criação de Deus, ele começou dizendo que a terra era sem forma, vazia, e ele separou a água da terra, chamou a terra, a parte seca de terra, a parte de água de mares, oceanos, e assim foi a criação. Vocês podem ver que as plantas e ficou depois, e por último veio os animais e por último os homens, os seres humanos. Então, seguindo essa ordem, nós fomos criados por último, por isso que nós vibramos na terceira dimensão. Por que terceira dimensão? Que é uma dimensão mais densa, onde vibram seres biológicos, não é? Então, a pergunta que não quer calar, existe vida biológica em outros planetas? Os nossos cientistas aqui ainda não conseguem provar isso. Se tem prova, estão segurando, mas acreditamos que sim, porque Deus, o Criador, ele não ia desperdiçar tanto espaço assim. Pode ser que sejam vidas inteligentes, pode ser que não, mas enfim, nós não temos prova disso. Mas existem mais vida. Tem a quarta dimensão, que aqui na Terra ela é muito ligada aqui à quarta dimensão, que nós chamamos de plano espiritual, plano etérico. Os seres que vibram na quarta dimensão já têm um corpo diferente do nosso. Nós temos um corpo carnal, eles têm um corpo etérico, mais fluídico, por isso que nós não conseguimos ver. Então, a terceira dimensão é porque nós enxergamos altura, largura e profundidade. Por isso que é 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E na quarta dimensão, eles vibram numa forma diferente. Além deles dominarem altura, largura e profundidade, o espaço-tempo também ali é dominado. Segundo os nossos guias, eles dizem que nós não conseguimos vê-los porque o espaço-tempo deles é diferente. O corpo fluídico deles até daria para que nós conseguíssemos ver, mas como o espaço-tempo deles vibra de uma forma diferente da terceira dimensão, que é mais lenta, muito mais lenta, lá é tudo muito rápido, então nós não conseguimos enxergá-los. Mas os que estão ligados na quarta dimensão aqui no planeta Terra, eles vibram aqui junto conosco, só que numa quarta dimensão, numa dimensão diferente. Se nós tivéssemos um mecanismo que desse para enxergá-los, nós colocaríamos e enxergaríamos do nosso lado, andando aqui junto conosco, essa dimensão. Mas, infelizmente, nossa tecnologia não avançou tanto assim. E depois, seguindo em frente, tem a quinta dimensão, a sexta dimensão. Assim já são espíritos já mais evoluídos que vão seguindo nessas dimensões, que são dimensões que cercam o cosmos de uma forma mais sutil, um corpo espiritual muito mais diferente do nosso, já é mais consciência mesmo, espírito, só espírito, seguindo rumo à sua evolução até chegar na dimensão onde vibra o nosso Criador, que sinceramente eu não sei dizer quantas existem. Os antigos diziam que para nós que existiam 7 dimensões e Deus, o Criador, vibrava na 7ª. Mas existem pessoas que falam que existem milhões de dimensões. Então, nós não sabemos ainda direito quantas dimensões existem. Eu aprendi que são 7, por isso que nós trabalhamos sempre no número 7. Por isso que a Umbanda tem 7 linhas, 7 vibrações, enfim. Porque o número 7 para nós é sagrado, o número 7 significa perfeição, por isso que nós acreditamos que Deus, o Criador de tudo isso aqui que nós conhecemos, do planeta Terra, da vida aqui no planeta Terra, porque se eu for também tentar explicar para vocês o que é Deus, também é complicado, porque Deus ele é diferente, para cada pessoa ele é diferente. Então, o nosso Deus, esse que nós conhecemos, o que criou o planeta Terra, o que tornou possível a vida aqui, nós acreditamos que ele vibra em 7ª dimensão.
Vamos deixar assim, por enquanto, até os nossos guias acharem que nós merecemos mais explicação, vamos deixar assim. Então, vamos até a sétima, são 7 dimensões. Nós vivemos na terceira, que domina a altura, largura e profundidade, e é onde também vibram os seres mais densos, carnais, a vida biológica. Aí muitos podem me perguntar, mas os animais, eles vibram na terceira dimensão também. E nós temos um espírito. Quando nós partimos dessa dimensão, vamos para a quarta, nós deixamos aqui o nosso corpo carnal e vamos para lá, e lá nós temos o nosso corpo sutil, o nosso corpo etérico. E os animais? Os animais, eles vibram aqui num corpo carnal como o nosso, mas a consciência deles é coletiva, não é individual como a nossa. Por isso que os animais agem por instinto. Então, quando eles deixam o plano físico, o plano carnal, eles seguem para a quarta dimensão como espíritos mais coletivo, de maneira coletiva. E ali eles podem se agrupar e se tornar uma consciência só. E quando retornarem como um ser humano, se for esse para se conseguir a evolução. Segundo as explicações de Allan Kardec, todos os seres aqui evoluem. Então, segundo o livro Umbanda Sagrada, Religião, Ciência, Magia e Mistérios, também todos nós chegamos aqui, né? Porque Deus, quando... Vamos chamar ele de Deus, né? Olorum, Olodumare, Zambi. Quando ele criou o nosso planeta, ele foi colocando aqui os elementos, né? Mandando suas energias. E essas energias começaram a vibrar aqui e foi gerando a vida. Então, todos nós começamos lá embaixo, na escalada da evolução. Começamos com um grãozinho de areia, um cristalzinho, uma pedrinha, e depois foi vibrando. Aí nós nos tornamos elemento água, da água foi para a vida vegetal, depois para animal e hoje humanos. Mais ou menos isso. Assim foi a nossa evolução. Hoje nós estamos no estágio humano, encarnados, humanos no estado biológico. Somos também espíritos porque estamos ligados a um planeta e esse planeta serve para nós evoluirmos. Muitos podem evoluir aqui. Há aqueles que dizem que saindo daqui vão para outros planetas, evoluir em outros planetas, ter novas experiências planetárias. Isso é possível? Pode ser. Pensando com a mente do Criador, ele não ia criar só o planeta Terra para isso. Então acreditamos sim, nós só não temos prova que eles existem e aqueles céticos também não tem como provar que eles não existem. Então chegamos numa incógnita que eu não consigo provar que esses planetas existem, mas os céticos também não conseguem provar que eles não existem. Então vamos deixar assim. Mas sabemos que pelos nossos guias, que eles vão sim para outros planetas, outros orbes planetários, continuar a sua evolução. Segundo os nossos guias, o nosso planeta Terra está entrando em fase de ascensão, ele vai mudar a sua energia. Então a energia que vibra aqui em terceira dimensão vai deixar de existir e ele vai passar para uma energia de quarta e quinta dimensão. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas segundo os nossos guias, como o ser humano ele evolui, o planeta também tem que evoluir. Isso Kardec também fala muito sobre isso nos seus livros, do planeta Terra ser hoje um planeta de expiação e provas, que serve para nossa evolução, e ele vai passar para um planeta de regeneração. Quando isso vai acontecer, não sabemos, vamos aguardar. Mas enfim, as dimensões espirituais servem para isso, cada ser vibra numa dimensão e vai evoluindo até chegar no seu ponto máximo, que é o humano, onde ele vai ter uma consciência de si, de quem ele é, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Tendo essa consciência, ele entra na rumo à evolução. Essa evolução, dependendo de espírito para espírito, pode ser rápida, como pode demorar séculos, milênios. Eu sei de histórias de espíritos que estão aqui no nosso planeta, presos aqui, desde que esse planeta foi fundado, há bilhões e bilhões de anos atrás. E ficaram presos aqui. Esses que são confundidos com os
demônios, não é? Os espíritos malignos, porque eles se recusam a evoluir e ficam ali na quarta dimensão, no umbral, sugando a energia dos outros espíritos que estão aqui tentando evoluir, porque eles precisam de energia para manter seus corpos astrais. A energia que vem na quarta dimensão, no plano espiritual dos espíritos esclarecidos, espíritos de luz, é uma energia que vem da parte divina, né? Só que os espíritos que estão na obscuridade, eles não têm essa mesma energia, por isso esse roubo de energia que vocês ouvem muito falar, né? Dos encostos, os espíritos que encostam e sugam as suas energias. São espíritos negativos, amando desses espíritos que estão aqui há zilhões de anos presos aqui na Terra, mas eles ficam aqui por escolha deles, eles não querem evoluir, porque aqui impera, na terceira dimensão, impera, na terceira e na quarta dimensão, impera o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe o que quer fazer, como vai fazer, atrasando ou adiantando a sua evolução espiritual. Vai da escolha de cada um. Isso é uma lei universal. Segundo os nossos guias, eles nos dizem que as leis universais, elas funcionam no universo todo, não só no nosso planeta Terra. Então, uma delas é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do espírito escolher como ele quer evoluir, como ele quer viver. Ele pode, com isso, ser bem-sucedido ou não, mas isso é uma escolha de cada um. Então, o nosso Criador deixou isso para que não chegasse lá, depois de evoluído, e falasse, eu não gostei, não é assim que eu quero, mas foi nós que escolhemos. Por isso que essa lenda do diabo que se revoltou contra Deus, né? Lúcifer se revoltou contra Deus e resolveu que ele queria ser do contra, não encaixa muito bem por causa dessa evolução. Se ele já era evoluído, por que ele quis voltar para trás? Estranho, né? Mas é um assunto para um outro vídeo sobre Lúcifer, que eu vou tentar esclarecer. Só esclarecendo essas dimensões. Então, nós temos conhecimento aqui da Terra, do planeta Terra, até a quinta dimensão, porque recebemos, sim, canalizações, mensagens de seres que vibram em quinta dimensão. Não incorporam nada disso, mas eles mandam mensagens, enviam mensagens através dos nossos guias. Aí muitos podem perguntar, mas só são seres do planeta Terra? Como eu já expliquei em outros vídeos, os seres ligados na quarta dimensão, no mundo espiritual, são seres terrenos, mas na quinta dimensão já são seres cósmicos. E se são seres cósmicos, muitos podem ser daqui do nosso planeta Terra, como pode ser de outros orbes também, mas só que do lado espiritual. Por isso que muitos cientistas, eles estão procurando vida em outros planetas, mas eles só procuram a vida biológica. Eles não conseguem entender que pode estar vibrando nesses outros planetas vida espiritual. Chico Xavier falava sobre colônias espirituais existentes em Júpiter, no planeta Marte. Tem muitos livros que falam sobre isso. Um livro muito interessante para vocês entenderem sobre a evolução das dimensões, dos planetas e dos espíritos é o livro Exilados de Capela. Ele tem audiolivro aqui no YouTube mesmo, eu ouvi ele. Muito interessante também. Vocês vão entender sobre as dimensões, sobre os planetas que evoluem e as pessoas, né, os espíritos que não conseguiram alcançar essa evolução do planeta, eles vão sendo remanejados para outros orbes para continuar a sua evolução e assim vai a criação divina. Mas é mais ou menos isso sobre as dimensões. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a magia dentro da Umbanda. Por que trabalhamos com magia? Por que a Umbanda é considerada uma religião magística? Porque tem a ver com os espíritos que vibram nessas dimensões, com as energias do nosso planeta, tem a ver com tudo isso. Magia, muita gente entende que magia é manipular energias e fazer acontecer coisas. Não, mas o que isso vem a ser magia? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse assunto. Aguardem. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Meu interesse em fazer esses vídeos é esclarecer algumas dúvidas, tirar esse estigma
de adoradores do demônio que os umbandistas infelizmente ainda têm, principalmente aqui na minha cidade, Laranjal Paulista. Nós somos muito mal vistos aqui, mesmo fazendo tudo direito, mesmo levando uma umbanda de cara limpa, fazendo tudo certinho. O pessoal ainda nos taxam de adoradores do demônio. Mas eu tenho a intenção de, com esses vídeos e divulgando, falando da Umbanda, eu participo também de palestras, eu falo sobre a Umbanda. Espero que um dia nós consigamos tirar esse estigma, porque eu vejo também comentários em vídeos sobre Umbanda de alguns fanáticos religiosos nos chamando de imundos, de demoniados e coisas assim. Isso é muito triste, porque Umbanda é conhecimento. Ninguém pode julgar ninguém. Se eles lessem a Bíblia deles, eles iam ver que ali em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz que não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medirão a vós. Então vamos tomar cuidado com os julgamentos. E é por isso que eu faço esses vídeos, para evitar julgamentos e trazer mais conhecimentos e entendimentos. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Que Oxalá abençoe a todos.